procurar entender um pouquinho do que seja esse ambiente que cada um de nós foi criado para alcançar. Esse ambiente tão bom que tem na casa espírita é um convite para que todos nós possamos, através da nossa caminhada evolutiva, nós possamos criar ele dentro de nós, para que a gente possa, então, caminhar para Deus, nos tornarmos mais leves, mais felizes. O tema hoje é fluidoterapia, a terapia dos fluidos, ou através dos fluidos. Kardec deixa a informação para todos nós de que os espíritos superiores nos passaram. E existe uma matéria primitiva, o que ficou designado como fluido cósmico universal, de onde provém, através de inúmeras transformações, tudo o que é material. E a gente acabou de falar que esse ambiente foi preparado. Então, como que ele foi preparado? Ele foi preparado com uma matéria sutil, digamos, uma forma com propriedades específicas que elas não são visíveis aos nossos olhos, mas nós sentimos. Então, a matéria, ela tem estados que nos escapam às percepções. Então, nós denominamos os fluidos, ou como Kardec coloca, os fluidos espirituais, que na verdade é só para separar o que a gente vê material e o que a gente não vê, porque espírito é espírito. Então é uma forma de nós dar nomes para que a gente possa entender. Então, nessa fluidoterapia que as casas espíritas têm, essa terapia pelos fluidos, nós conhecemos a água fluidificada, as irradiações. Aqui tem uma pastinha, preces e irradiações, e os passes, né? E a gente muito acorre à casa espírita para tomar um passe, né? E a gente vê muitas pessoas, às vezes, que ainda não se dedicaram um pouco mais a compreender o que seja, e se alguém tiver vontade ou alguma dúvida, a gente recomenda o capítulo 14 da Gênese, que é todo tratando de fluidos. E é muito interessante que a gente leia com bastante atenção. Então as pessoas acorrem à casa espírita para receber o passe. E não é raro da gente, pelo menos lá em Tramandaí, eu não sei aqui, mas lá as pessoas dizem assim: eu acho que eu vou lá no Kardec hoje porque eu estou precisando tomar um passe. Né? Então hoje a gente vai procurar, né, entender um pouquinho do que seja essa fluidoterapia. A água magnetizada, né? A água é um condutor, né, de energias, muito bom. E se a gente precisa tomar um remedinho, alguém diz assim: pinga umas gotinhas num pouquinho d'água. Toma esse comprimido com bastante água ou com pouca água, né? E a água, então, ela faz parte do nosso organismo físico, ela faz parte de tudo que nos rodeia. Então, diz Emmanuel, aquele benfeitor que era o guia espiritual de Chico Xavier, no livro O Consolador, respondendo à questão 113, ele diz o seguinte a respeito da água: a água pode ser fluidificada, de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo. E neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que um benfeitor espiritual, ele pode chegar numa vasilha de água e aplicar uma energia invisível aos nossos olhos,
que vai nos fazer bem, que vai fazer bem à nossa família, diante de determinadas circunstâncias, né? Então, o nosso merecimento, nas nossas necessidades. E também ele pode. E aí a gente lembra lá do nosso lar, até mesmo do filme, quando André Luiz vai visitar a família, depois em condição de desencarnado, né? Ele fluidifica a água que fica na cabeceira do doente, para ele tomar. Então, é específico. Então, nós podemos fazer isso e devemos, no nosso Evangelho no Lar. Né? Coloca a água que a família toma, a gente pode colocar uma garrafinha para cada um, né? Colocar o nome, e aquela garrafa a gente vai se utilizar dela durante a semana, tomando pequenas quantidades, 1 ou 2 vezes por dia, e a espiritualidade sabe. Claro, né, meus irmãos, a gente não pode achar que essas terapêuticas, digamos assim, vão resolver aos nossos desafios como espíritos. Nós vamos procurar entender isso ao longo desse estudo. André Luiz diz que a água absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Então, se a água é um bom condutor, ela absorve os fluidos de um passe espiritual, ela também absorve os fluidos do nosso ambiente. Então, quando a gente vem à casa espírita e traz um vasilhame de água, né, ela vai sair daqui, como nós costumamos dizer, abençoada. Ela vai sair daqui fluidificada. Ela vai sair daqui, se ela for para o nosso uso pessoal, com uma bênção que vai nos beneficiar. Mas também a água que fica no nosso lar, que nós bebemos, numa vasilha, ela vai ter as características e as qualidades daqueles que ali moram. Então, se nós somos alegres, nós vamos beneficiar a água. Se nós somos fraternos, nós vamos beneficiar o nosso ambiente doméstico, consequentemente a nossa água. Então, a água fluidificada é como se fosse um passe por dentro. A irradiação, né? Preces e irradiações que são feitas nesta casa, lá em Tramandaí nós também fazemos. Ela é um passe à distância. Né? Nós vamos mentalizar os sofredores, nós vamos mentalizar os enfermos, e esta energia que cada um de nós tem e que pode transmitir através do desejo do que o bem alcance aos irmãos em sofrimento, ela vai ser elevada. Então, a irradiação é uma emissão de energia à distância, né? De fluidos, com o concurso dos bons espíritos. O passe. Diz André Luiz no livro Domínios da Mediunidade, que o passe é uma transfusão de energias. André Luiz, Emmanuel também fala isso, né? E em alguns momentos eles vão falar energias psíquicas do pensamento, energias espirituais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa energia, aquilo que se irradia em torno de nós, que nós costumamos falar em aura, né? E em algum momento André Luiz vai falar de hálito mental. É a nossa energia vital, que tem as qualidades que nós imprimimos nela. Então, o passe, ele sendo uma transfusão de energias, então nós vamos doar, né, aquilo que nós temos. E na casa espírita nós temos então a maneira como isso se dá, que é pela imposição das mãos, como fazia o Mestre Jesus, certo? Então, o médium, no momento do passe, ele impõe as mãos em prece pedindo auxílio para aquele irmão que está à sua frente.
Ele não sabe o que o irmão dele está precisando, mas a espiritualidade sabe. Então, através do médium, a espiritualidade que nesse momento que nós estamos aqui está nos atendendo, está nos observando, qual é o nosso estado íntimo. Eles vão então preparar nesse reservatório ilimitado do fluido cósmico o remedinho, os fluidos salutares que cada um de nós precisa. E quando o médium for impor as mãos, nós vamos receber. Mas será que é só assim? Será que precisa, para a gente receber um bom fluido espiritual, nós precisamos estar dentro da casa espírita? E tem que ter alguém com as mãos impostas em cima da nossa cabeça? E não é por acaso que é na cabeça? Nós vamos ir trabalhando esse tema para que a gente compreenda como se portar diante do passe numa casa espírita e também fora da casa espírita, que é muito importante. Diz André Luiz que na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Então há um entrosamento. Trocando em miúdos, é como a gente querer ajudar alguém e a pessoa não quiser ajuda. Não tem entrosamento, né? E às vezes a gente se desgasta, porque é um familiar muito querido, mas a pessoa não quer ajuda, então não há o entrosamento. No passe tem esses dois componentes, aquele que doa e o que recebe, né? Então há que ter a vontade junto. Continua André Luiz dizendo que o passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valorizam. Então a gente precisa ter esse conhecimento, né? Fica melhor? Fica. Mas a gente, se não tem conhecimento, não está assistido? Está assistido, com certeza. Então o passe, na casa espírita, ele é o que nós chamamos de passe misto, né? É o médium sendo auxiliado pela espiritualidade. A energia passa pelo médium e chega até o assistido, né? Por que na cabeça? Nós temos o que nós conhecemos, né, das nossas de outras correntes espiritualistas, os chakras, que na verdade na doutrina espírita André Luiz denomina de centros de força, né, ou centros vitais. O principal dele, ele fica no alto da cabeça, virado para cima, no nosso perispírito. Então ele comanda os outros. Todos os outros centros vitais, eles estão em interdependência entre si, e o gerente é este no topo. Então, quando nós recebemos o passe, quando nós recebemos essa energia no nosso centro vital coronário, ela é absorvida e distribuída nos nossos centros vitais e depois ela passa então para o organismo físico. Então este seria o mecanismo. Mas o que vem a ser o perispírito? Sempre é bom a gente trazer essa questão. Na questão 135 do Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar que a alma, ela é envolta a uma substância semimaterial, ou seja, nós não enxergamos, alguns médiuns enxergam, né? E este é, então, o corpo espiritual do espírito. E nós, então, que estamos aqui encarnados, somos seres trinos. Nós somos um espírito que tem um corpo espiritual e encarnado nós temos um corpo físico. E só esse que se desagrega no momento da morte física. Então é no corpo espiritual que circulam então as energias, certo? Então o perispírito é o envoltório sutil e perene da alma. Nós tínhamos preparado aqui algumas
imagens. Bom, a gente separou aqui que é bom lembrar que às vezes a gente vem para a casa espírita com esta ideia de receber o passe. Mas se nós prestarmos atenção, algumas vezes não começou nem a exposição doutrinária e a gente já está melhor. Algumas vezes começa a exposição doutrinária e a gente começa a melhorar. Quando termina, a gente está bem. O que aconteceu? André Luiz, e nós vamos ver aqui alguns casos, ele coloca para nós que nós recebemos a assistência nesse momento. Muitos de nós, através da nossa sintonia com o trabalho que está sendo feito. Né? Então, em relação ao passe, propriamente dito na cabine de passe, às vezes nós não precisamos de passe, nós já recebemos aqui. E às vezes a gente não precisa receber passe nem lá nem aqui. A gente precisa de orientação. A gente precisa, como dizem os jovens, é que caia a ficha. Né? E a gente vai ver mais adiante alguns casos que mostram justamente isso. Então, a gente reconhecer que precisa se esclarecer. E esse esclarecimento ele tem que passar do cérebro para o coração, para os sentimentos. E isso a gente faz lá fora, principalmente na nossa família. A gente vai vendo que daqui a pouco a gente é doador de energia boa em qualquer lugar que a gente esteja, sem nenhum tipo de mistificação. E isso é importante que a gente saiba. O passe, ele então é um medicamento, né? Ou seja, uma pessoa sofre de dor de cabeça constante, ele vai procurar um médico. Não adianta melhorar, não adianta paracetamol, não adianta remédio para passar a dor de cabeça. Tem algo causando essa dor. O passe vai fazer isso, né? Ele vai nos dar uma condição de alívio e de melhora e junto a gente vai colocar a nossa parte, que é a mais importante, porque a nossa caminhada quem faz somos nós. Então não há necessidade de trazer foto, roupa de outras pessoas, objetos para a sala do passe. Né? E o passe é um local que nós recebemos a energia para nós. Né? Se nós temos alguém enfermo no hospital, se a gente tem uma dificuldade, uma pessoa que a gente quer alcançar um bem e ele não vem aqui, nós fazemos então essa transmissão de energia para essa pessoa na hora de preces e irradiações. Né? Ali nós estamos irradiando. O passe é uma energia que está sendo aplicada em nós. Se nós pensarmos em outra pessoa, né, nós vamos estar enviando aquilo que é benéfico para nós. É o nosso remédio. E muitas vezes a gente precisa, porque a gente precisa estar fortalecido para poder auxiliar lá fora. Então, aqui outras recomendações, que a gente evite de conversar com a pessoa que está aplicando o passe, né? E ao término agradecer a Deus, agradecer a Jesus, né? aos amigos espirituais, que são esses que nos beneficiam, são esses que nos acompanham e que nos conduzem. Então, é importante que a gente esteja no momento do passe receptivo. A gente tinha aqui as imagens, né? Talvez as pessoas, vocês já tenham visto na internet a imagem do fluido que nós recebemos e penetra em nós. Então é quando nós estamos receptivos, né? É a mesma coisa quando tu fala com uma pessoa e tu vê que a pessoa não está ouvindo, né? E não está prestando atenção em ti. Para que a gente receba o passe, então, é interessante que a gente cultive a fé. No Evangelho diz, né, que a fé é a certeza de onde a gente quer chegar e os meios para que a gente possa chegar lá. Né? Merecimento. A gente gostaria de ser o mais feliz da Terra. A gente gostaria que para nós e para os nossos tudo fosse alegria, que não tivesse nenhum tipo de contratempo, de desafio, na verdade. E na verdade os desafios fazem parte da nossa caminhada, justamente para que a gente evolua. Né? Então o merecimento, às vezes a gente precisa
né, de uma enfermidade. Às vezes a enfermidade é o processo final da cura. A gente já tem condições de ficar enfermo. Tem pessoas que não têm condições de ficar enfermo. Se ficar enfermo, ele vai piorar a sua situação espiritual, né? Então, assim, a gente precisa agradecer para que a gente possa ter esse merecimento. A vontade a gente já viu que é muito importante, porque a gente precisa ter vontade nas coisas. E a vontade firme, consciente, ela é, como Kardec coloca, uma bomba calcante, aspirante. E aí a gente lembra o caso da mulher que estava doente, que sangrava há 12 anos e que queria com muita vontade se aproximar do Mestre. E ela tocou as vestes de Jesus no meio de uma multidão. Então, a vontade dela, a vontade dela diante da fonte divina, daquele magnetismo que tinha Jesus, ela se curou. Então, a vontade para aquele que recebe é muito importante, né? E a reforma íntima, né, pessoal? Porque a gente precisa, quando recebe algo numa casa espírita, que é o esclarecimento da doutrina espírita, que nos mostra com clareza da onde a gente vem, por que a gente está aqui, para onde a gente vai, o compromisso com a reforma íntima nossa, aquela que fica conosco em todo lugar que a gente esteja. Esse compromisso a gente tem que levar a sério, porque ele vai definir se aquilo que nós estamos recebendo hoje vai durar até a semana que vem, se a semana que vem ele vai estar multiplicado como os talentos, né, da parábola dos talentos, ou se daqui a uma hora a gente já vai estar sem nada do que a gente recebeu aqui. Então isso a gente vai ver que é quando a gente se torna não receptivo, né, com a descrença, com as vibrações antifraternas, com a dureza de coração. Isso aí vai tornando que a gente crie como se uma barreira para que o bem chegue até nós, seja no passe, seja o esclarecimento da doutrina espírita, seja uma leitura que às vezes é tão difícil, né? Às vezes as pessoas dizem, eu tento ler, mas eu não entendo o que eu leio, me dá um sono e aí eu já vou fazer outra coisa, mas quando vai fazer outra coisa não dá sono. Então, o nosso esforço e a nossa vontade vai nos tornar receptivos aos fluidos salutares no momento do passe e também em qualquer lugar que nós estivermos. Emmanuel, no capítulo 35 do livro Roteiro, traz uma informação que é muito valiosa para nós, que ele diz assim: estamos assimilando incessantemente as energias mentais daqueles com quem nos colocamos em relação. Incessantemente. Então, nós podemos estar aqui reunidos, mas será que nós estamos em relação? Se todos vocês estiverem pensando em Jesus, no Evangelho, né, em coisas boas, salutares, e eu estiver pensando numa coisa bem diferente, eu estou em relação a vocês? Não estamos, né? Não estou. Então, isso independe do local, da proximidade física que nós estamos, embora a proximidade física também influencie, porque ele cria um campo energético que nós somos influenciados, mas não é determinante. Estamos sempre em contato com o que podemos nomear como geradores específicos de pensamento. E aí ele vai dizer o que vem a ser um gerador específico de pensamento, que através dele outras inteligências atuam sobre nós. Então, um livro, um laço afetivo, uma reunião como nós estamos, uma palestra, são geradores desta classe. Então, hoje aqui nós estamos sendo, está sendo gerados pensamentos a respeito do passe, a respeito de doutrina espírita. Estão ligados a nós aquelas pessoas
que também têm esses interesses. Mas aí fica a pergunta para cada um de nós: que livros nos atraem? Que noticiário nos prende? Né? Que tipo de hobby ou de divertimento nós gostamos mais? Eles são geradores, né, de pensamentos, e junto com eles vem aqueles que se sintonizam na mesma faixa. Então isso é importante para que a gente se torne receptivo ao bem ou não receptivo ao bem. Né? Então aquilo que lemos, as pessoas que estimamos, as assembleias que contam conosco e aqueles que ouvimos influenciam decisivamente sobre nós, diz Emmanuel. Né? Então, assim, as questões que nos causam, que são as imperfeições morais, né? Que são as brechas do nosso pensamento, aonde então a nossa vibração vai tender a baixar. Né? Então são portas. Então a depressão, a tristeza, o pessimismo, o desânimo, né? As ideias negativas, ciúme, maledicência, os vícios como fumo, desregramento sexual, entre tantas outras coisas que a doutrina espírita nos esclarece, eles nos tornam não receptivos ao bem. Né? Então estas são as nossas imperfeições que nós devemos trabalhar. Cada um tem as suas. Cada um tem as suas em maior e menor grau, e que cada um intimamente pode vir buscar a trabalhar. Se a gente busca, se a gente toma conhecimento, consciência daquilo que nos está prejudicando, que nós reconhecemos, nós atraímos os bons espíritos, aqueles que nos querem muito bem e que trabalham justamente para que a gente vença essas imperfeições. Né? Então, as energias boas, elas atraem os bons espíritos, saúde e equilíbrio, e abrem as portas do bem e do amor. Né? Então aqui, tem um tempinho ainda? É até 7h30? Não, mas tudo bem, tu pode concluir. Então, assim, para encerrar, no capítulo 19 de Missionários da Luz, ele fala ele dá alguns exemplos de do que acontece durante um trabalho como esse. No relato a gente percebe que 4 pessoas são atendidas com passes espirituais diretos, assim, no salão, em outras dependências, que não são aquele passe que nós costumamos receber do médium. Então, enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo atendidos. Então, uma senhora que teve uma discussão com o marido pela manhã, eles observam ela fluidicamente e ela tem em torno do coração uma nuvem negra. O espírito se aproxima, explica toda a problemática, é muito interessante de ler, se aproxima, aplica um passe e dissolve e ela se sente bem. E é aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco. Depois tem um senhor que ele também tem dificuldades, uma nuvem escura no fígado, né? Mas esse senhor, ele está comprometido com a reforma íntima. Mas mesmo assim, a luta íntima que ele trava projeta mentalmente uma matéria escura, no caso dele, no fígado. E ele recebe o passe do espírito. E aí ele diz, esse espírito orientador fala, que ele tem a vantagem de estar comprometido com a reforma. Ele está em prece. Então essa prece atrai já com mais facilidade a absorção dos fluidos. E tem um caso que eles intitulam como 10ª vez, né? E esse é o que mais nos interessa, porque a gente percebe quando nós somos ajudados e quando nós não queremos ser ajudados. E isso muito acontece.
Observei o fígado, disse André Luiz, e o baço, que acusavam enorme desequilíbrio. Esses desequilíbrios, eles são a energia mental que nós projetamos em nós mesmos. E aí diz assim o orientador: nós não podemos fazer mais do que aliviá-lo. Não pode fazer o que fizeram com esses outros dois exemplos, né? Que resolveram aquela dificuldade momentânea, porque foi um está procurando se melhorar, a outra teve um embate, né? Teve uma discussão, e ela apresentava, né, sinais de quem não queria vencer esse tipo de situação. Então segue o orientador esclarecendo: não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Isso é importante a gente gravar. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências dos seus próprios atos. Quando encontramos enfermos desta condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolve, por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Ou seja, quando nós cultivamos aquilo que nos faz mal, nós não enganamos a espiritualidade, eles sabem. E nos atende. Diz André Luiz aqui, traz informação, por 10 vezes consecutivas. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático. Lá em Tramandaí tem alguns assim, vamos ver se vocês reconhecem. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império dos seus pontos de vista, desperta a cólera e a mágoa dos que lhes desfrutam a companhia. Já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-se as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora, com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. Quando é que vai ser esse mais tarde? Quando é que ele vai ter condições de receber socorro de novo? Quando é que ele vai se tornar receptivo ao bem? E quando vai ser isso? Quando ele tiver vontade. Às vezes não é nessa encarnação. Às vezes demora. Às vezes a gente tem um ente querido, muito próximo, numa condição assim. Às vezes a gente está meio que resvalando para uma condição assim. Então o bem, ele independe de local. Ele depende da nossa vontade e do nosso esforço. Então passe, tenhamos certeza absoluta que no momento que nós entramos numa casa espírita, nós estamos sendo assistidos. No momento que nós estamos lá fora, nós também estamos sendo assistidos. Mas nós precisamos nos tornar receptivos. Eu peço desculpa por ter passado um pouquinho, agradeço a atenção de todos, a Deus e a Jesus, que nos possibilita estarmos aqui hoje, estudando juntos, para ver se a gente aprende um pouquinho. Então, que Deus nos abençoe e boa noite. Boa noite.